Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio, para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito, através da leitura da palavra. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, que fala assim: Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pela região da Finésia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm que ser circuncidados e têm que obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados dele porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E esta carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo no meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas são bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e as tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos, que eu chamei para serem meus, vão procurar obedecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anuncia essas coisas desde os grandes antigos. A que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: a minha opinião é esta: eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue, pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja, e mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem na Antioquia
e na sua província de Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns dos nossos grupos foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos sabemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens a mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estão escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmo resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam a sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram com que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras dos ânimos que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos fizeram votos de boa viagem. Os mandaram de volta para aqueles os que tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província de Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos se entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província de Síria e da região de Cilícia, dando forças às igrejas. Aqui no capítulo 5 de Atos, a gente pode ver uma forte tendência à religiosidade perante as pessoas que estavam ali sendo ensinadas por Paulo e por Barnabé. Entende? Então, quando Paulo e Barnabé chegam, eles quebram essa religiosidade, entre aspas, que estava havendo perante aquelas pessoas ali que ainda estavam baseadas muito na lei de Moisés. Então, o que Deus quer a gente que pode aprender disso aqui? Que quando a gente se dedica ao Senhor, quando a gente procura a presença de Deus, quando a gente quer desenvolver um relacionamento com Deus, ok? A gente precisa abrir a nossa mente. A gente não tem que deixar de se basear nos ensinamentos bíblicos, mas a gente precisa colocar em prática o que os ensinamentos bíblicos nos ensinam na nossa vida para haver transformação em nós e a gente desenvolver o nosso espírito para a gente poder ter uma maior conexão com Deus. Porque Deus é espírito. Então, para a gente entender o que Deus quer falar conosco, seja na Bíblia ou seja através do ambiente que a gente está, porque Deus fala conosco de todas as maneiras, a gente precisa estar com o nosso espírito ativado. Então, para a gente estar com o nosso espírito ativo, a gente precisa buscar a presença de Deus. Entende? E como que nós buscamos a presença de Deus? Através da leitura da palavra, através da adoração, da oração e do jejum. Então, quanto mais jejum você fizer, mais ativo o seu espírito vai estar, mais desenvolvido, mais receptível, mais sensível à voz de Deus ele vai estar. Então, tenha por hábito praticar jejum na vida de vocês. E jejue pela sua vida espiritual, para você conseguir desenvolver uma maior intimidade com Deus. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor.
Obrigada por sempre estar nos ensinando, por sempre estar estando na nossa presença. E que a gente venha sempre te buscar, Pai, em espírito e verdade, e se envolva contigo um relacionamento com maior proximidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Pai, desenvolva contigo um relacionamento com intimidade. Senhor, não permita que nós andemos na religiosidade, mas que a gente venha te buscar, Senhor, todos os dias de nossas vidas, aprimorando com o Senhor um relacionamento mais profundo, Pai, buscando a Ti em espírito e verdade. Que a gente saia da mesmice e que a gente venha abrir a nossa mente para ter uma maior conexão com o Senhor, espiritualmente falando. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.